A graça e a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso devocional comentado. Hoje estaremos indo para o capítulo 2 da primeira carta de Pedro, versos 4 a 10. Vamos ver o que o bondoso Deus nos fala em 1 Pedro capítulo 2, 4 a 10. Chegando-se a ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Oremos para que Deus nos dê o entendimento de sua palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, Criador dos céus, da terra e de todo o universo, graças te dou, Deus, pela leitura da tua palavra, graças te dou, Deus, pela palavra que chegou até nós. Peço, Senhor Deus, por todas aquelas pessoas que estão assistindo aos devocionais. Fale ao coração de todas, ó Pai, aquilo que elas precisam ouvir e não aquilo que querem, ó Pai. Nos dê sabedoria e discernimento para entender a Tua palavra, ó Pai. Encha-nos, Deus, com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. No verso 4, Pedro diz que nós devemos nos achegar, nos aproximar de Cristo Jesus. A pedra que vive se refere a Jesus, a pedra que muitos outros homens do passado rejeitaram, assim como muitos homens do presente também rejeitam. Ao contrário de nós, crentes em Cristo, que reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador. Essa pedra que foi rejeitada pelos homens é a pedra que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo para nos trazer a redenção. Para Deus, essa é a mais preciosa das pedras. O verso 5 vai continuar dizendo que nós também somos como pedras que vivem. Quando nos reunimos com outros irmãos, formamos esse templo espiritual para adoração a Deus Pai. Quando ele fala casa espiritual, ele também faz uma menção ao templo do Antigo Testamento, que dizia que era onde Deus habitava. Assim, nós somos templo, somos a morada do Espírito Santo de Deus. Pedro ainda diz que todos nós, crentes em Cristo, somos sacerdotes santos. Antigamente, tínhamos pessoas que eram os sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam entrar no Santo dos Santos. Hoje nós somos sacerdotes de Deus. Através de Cristo Jesus, temos esse acesso livre ao Santo dos Santos. Nós podemos orar pelos outros, podemos levar a palavra, levar o Evangelho ao nosso próximo. Depois, nós temos os dizeres, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais. Cristo foi o último sacrifício, que remete aos sacrifícios que deveriam ser feitos a Deus no Antigo Testamento. Hoje, o nosso sacrifício deve ser feito de forma diferente. Deve ser na adoração a Deus. Deve ser na forma cristã de se viver.
nós devemos deixar a nossa própria vontade e seguir a vontade de Jesus Cristo. O verso 5 termina dizendo que esses sacrifícios só são aceitos por Deus através da intercessão daquele que morreu por nós lá na cruz do Calvário, Cristo Jesus. No verso 6, Pedro está citando o profeta Isaías, capítulo 28, verso 16, onde Deus diz que coloca em Sião uma pedra angular. O que é uma pedra angular, meus irmãos? A pedra angular era uma pedra fundamental, utilizada em construções antigas. Ela caracteriza por ser a primeira pedra a ser colocada na esquina da construção. Ela seria a pedra que ficaria aqui, no ângulo de 90 graus, somando o ângulo de 90 graus, ela seria a primeira pedra a ser colocada aqui, formando um ângulo reto entre duas paredes. É a partir dessa pedra que eles definiam a colocação das outras pedras. A pedra angular era a pedra principal e essencial para manter a estabilidade e os fundamentos da construção. Hoje podemos dizer que a pedra angular se iguala aos alicerces que os nossos edifícios possuem. O que Pedro está dizendo aqui ao citar Isaías é que Jesus é a pedra angular, é o referencial que liga a igreja, profetas e apóstolos. Cristo é quem mantém tudo em seu devido lugar. Ele é a pedra essencial que mantém a estabilidade e os fundamentos da igreja. O verso 7 diz que para nós crentes, essa é a pedra fundamental, é a pedra preciosa. E para os descrentes, a pedra angular é uma pedra rejeitada, a pedra de tropeço, que veremos no verso 8. Aqui no verso 7, Pedro cita Salmos 118, verso 22, onde a pedra se refere a um rei que foi rejeitado. Jesus usou essa passagem para se referir a ele mesmo. Ou seja, aqui novamente nós vemos que Jesus é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada por várias pessoas da época, mas que no fim Deus exaltou a pedra angular, colocando Cristo à sua direita. No verso 8, vamos ver que Pedro fazendo outra citação ao profeta Isaías, mas dessa vez no capítulo 8, verso 14, onde Deus se refere a ele como a pedra que faz com que os descrentes tropecem. Ou seja, aqueles descrentes que ele se refere lá no verso 7 são aqueles que tropeçam na esperança de salvação, tropeçam em Cristo Jesus. O verso 8 termina com os dizeres: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mostra que a desobediência à palavra de Deus é o tropeço dos homens. Tropeço esse que os leva para aquilo que está destinado a eles, o sofrimento eterno. Pedro vai começar o verso 9 com os dizeres: vocês, porém, são geração eleita. Aqui ele está fazendo um contraste aos incrédulos que têm como destino final o sofrimento eterno. Ou seja, nós que cremos em Cristo como Senhor e Salvador, não temos uma pedra de tropeço, mas sim a verdadeira pedra angular. Por isso, Pedro continua e nos reafirma que somos sacerdotes reais, ou seja, somos sacerdotes do reino de Deus para a proclamação das boas novas. Depois, o verso 9 ainda tem os dizeres: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, nós somos o Israel de Deus, somos o Israel espiritual. E Pedro termina o verso 9 dizendo: a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui diz que somos sacerdotes reais para a proclamação do Evangelho, para louvor e adoração a Deus, pois assim estaremos testemunhando ao mundo Cristo Jesus ressuscitado. E para finalizar, o verso 10 diz que antes não éramos o povo de Israel, mas agora, através de Cristo Jesus, nós nos tornamos o Israel espiritual. Antes não tínhamos a misericórdia de Deus, mas agora, através de Cristo, alcançamos o favor imerecido de Deus e também a sua misericórdia. E quais aplicações podemos tirar para a nossa vida dessa passagem, meus irmãos? Devemos sempre buscar a Cristo. Cristo é a pedra viva que muitos homens rejeitam e outros rejeitaram. Mas essa pedra foi eleita por Deus para nos trazer a redenção.
Cristo é nosso Senhor e nosso Salvador. Nós também somos pedras vivas. Quando nos reunimos com os irmãos e estamos em comunhão com eles, formamos um templo de adoração a Deus. Nós precisamos sempre estar em adoração ao nosso Deus. Amém? Nossos sacrifícios devem ser de adoração e louvor ao Deus que é digno. Nós também somos moradas de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso devemos cuidar do nosso corpo. Por isso é importante ter uma alimentação saudável. Por isso é importante caminhar e cuidar da sua saúde. Deus é santo e nós precisamos cuidar da morada que é dele. Antes nós estávamos perdidos, mas Deus foi misericordioso conosco. E pela graça nós somos sacerdócio santo, geração eleita, nação santa através de Cristo. E por ser sacerdotes santos, nós não só podemos orar uns pelos outros, mas também podemos testemunhar a Cristo e levar o Evangelho a todos aqueles que ainda não ouviram a palavra, a todos aqueles que estão perdidos em um mundo de trevas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Criador dos céus, terra e de todo o universo, graças te dou, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque deste a nós o entendimento dessa palavra. Obrigado por mais este devocional. Peço, Senhor Deus, por todas aquelas pessoas que estão assistindo aos devocionais, por todas aquelas pessoas que estão inscritas no canal. Peço, Senhor Deus, que o Senhor traga saúde, traga cura, Deus, para todo e qualquer tipo de doença. O Senhor conhece o coração o Senhor conhece o mais íntimo do coração de cada um, ó Pai. O Senhor conhece ali o coração de cada pessoa que fez o pedido de oração nos comentários dos devocionais, aqueles que precisam de restauração, Deus, seja em qualquer âmbito, qualquer setor da vida, que o Senhor esteja trazendo essa restauração. Ó Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, se assim for da tua vontade, que o Senhor esteja com cada um, protegendo debaixo da tua santa e poderosa mão, Deus. Em nome de Jesus lhe pedimos, ó Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque sabemos que somos sacerdócio santo, somos templo e morada do Espírito Santo. Deus, que possamos cuidar melhor do nosso corpo, pois o nosso corpo é tua morada, Pai. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por tudo. Obrigado, Deus, porque nada tem nos faltado, Deus. Ajude o Brasil, ajude o processo de vacinação para essa doença. Ajude, Senhor Deus, o mundo. Que o mundo possa em breve ter a cura desse coronavírus, ó Pai. E nada disso é para nós, mas é tudo para a honra, glória e louvor do teu santo e precioso nome, ó Pai. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém.